Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro novo aqui do canal que chama Tinderela na Gringa. Mas Priscila, o que é esse Tinderela na Gringa? É um quadro que vai trazer toda semana a história de brasileiros que decidiram se arriscar em relacionamentos multiculturais ou que simplesmente acharam um mozão aí morando fora. Então se você tá embarcando pro au pair ou se você simplesmente é uma pessoa curiosa, você precisa se inscrever nesse canal porque tem cada história babadeira que, olha, essa temporada promete. Então, sem muitas delongas, quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Olá pessoal do canal da Pri, o meu nome é Amanda Rondina, eu tenho 27 anos e nasci em uma cidade chamada Araçatuba, no interior de São Paulo. Hoje eu moro em Oslo, capital da Noruega, e vou contar pra vocês como foi que eu vim parar aqui. Apesar de ter nascido no Brasil, os meus pais foram pra Portugal quando eu era muito nova, então eu fui criada já na Europa, só que eu nunca gostei muito de morar em Portugal. Meu sonho sempre foi fazer 18 anos e mudar pra uma das cidades legais da Europa, tipo Berlim, Londres. Inglaterra na época era parte da União Europeia ainda. Então eu tinha esse sonho, só que quando eu completei 18 anos, a Europa estava passando por uma crise financeira bem complicada, então estava impossível de conseguir emprego, principalmente na cidadezinha onde eu morava, que tinha só 7.000 habitantes, e aí foi quando eu decidi voltar pro Brasil. Na verdade eu tinha medo nessa época de sair da casa dos meus pais, de tentar minha vida em Londres e dar tudo errado. Então eu optei por voltar para o Brasil, porque eu sabia que no Brasil eu não ia precisar pagar aluguel, que eu poderia arrumar um emprego só para fazer as minhas coisas, poderia estudar, etc. Então, em 2012, aos 19 anos, eu voltei a morar no Brasil. Chegando no Brasil, eu comecei a trabalhar em um pet shop, fiz amizades, comecei a namorar, fiz curso de micropigmentação. Eu trabalhava nesse pet shop e tava fazendo também micropigmentação. Sinceramente, assim, a Europa não fazia mais parte dos meus planos, tinha desaparecido totalmente do meu pensamento. Eu tava realmente confiante de que iria casar com aquele meu namorado. A gente já tinha planos e era isso. O tempo foi passando, eu realmente não pensava mais em voltar pra Europa. Porém, os meus pais ainda moravam em Portugal. Eu morava no Brasil nessa época já, eu e o meu irmão. A minha mãe foi com a gente, mas depois ela voltou pra Portugal. Então eu tava lá e um dia do nada, esse meu namorado chegou pra mim e terminou. Aparentemente sem nenhum motivo. No começo eu achei que não tivesse motivo, né? Mas depois eu descobri que ele tava interessado em uma menina do trabalho e tal. Foi aquele momento que, assim, o meu mundo caiu, porque eu realmente acreditava que a gente ia casar, morar junto ou qualquer coisa do tipo. Então acho que isso acontece bastante com as pessoas que vão pro intercâmbio, que é esse momento de, putz, é agora ou nunca. Eu já não tinha nada que me prendesse lá, porque nessa época eu não tava morando na minha cidade natal, eu tava morando em Piracicaba, na região de Campinas, e eu já não tinha mais o meu namorado, os meus pais moravam em outro país, então pra mim não tinha mais o que fazer no Brasil. Foi quando eu decidi conversar com a minha patroa. A gente tinha um relacionamento muito bom na época, até hoje guardo ela aqui no meu coração e a filha dela. A gente conversou e ela fez um acordo comigo para que eu conseguisse receber todos os benefícios, seguro-desemprego, etc. Então começou o processo. Ainda ia demorar uns 7, 8 meses pra fazer tudo, porque tinha o aviso prévio, tinha o seguro-desemprego que eu ia receber, etc. Então, nesse meio tempo, eu comecei a me programar pra ir embora. Como eu disse no começo, meu sonho nunca foi Portugal, eu nunca me vi morando lá a longo prazo, mas como eu tinha os meus pais lá, eu tinha amigos, tinha várias oportunidades de emprego, eu decidi ir pra Portugal primeiro. Achei que seria uma transição mais suave, ir pra Portugal, trabalhar um tempo e depois ir pra outro lugar. Comecei a me organizar e aí, de repente, aparece o meu ex de volta. Aparentemente, a menina não quis nada com ele e aí ele achou que eu iria ser trouxa e aceitá-lo de volta. Quase que ele estava certo. Ele aparecia no meu trabalho, ele tava me mandando um monte de mensagem, pedindo outra chance, prometendo mundos e fundos. Eu quase cedi, quase mudei de ideia, mas depois de pensar muito, eu decidi que não ia voltar, que eu ia mesmo atrás dos meus sonhos, que eu ia mesmo voltar àquele meu objetivo inicial de morar em um país legal, assim. Eu sempre pensava Alemanha ou França, Suécia, enfim. Comecei a vender todas as minhas coisas, meu dermógrafo, maca, todo o meu produto de micropigmentação, cumpri aviso prévio, etc. Eu tava me sentindo muito sozinha, não tinha realmente nada pra fazer além de trabalhar, então eu pensei, por que não criar
uma conta em algum aplicativo. Até porque o meu ex ficava indo atrás de mim e eu tava quase cedendo. Então eu falei, não, eu preciso me lembrar de que existem outros homens no mundo, eu preciso conversar com alguém, eu preciso... Sabe, não tava pensando realmente em arrumar nenhum namorado, nada do gênero. Só mesmo me lembrar de que existiam outras pessoas no mundo, sabe? Ver que eu não precisava daquilo, eu não precisava voltar com uma pessoa que me tratou daquela forma. Então eu criei uma conta no Badoo, justamente porque eu sabia que o Badoo dava pra você trocar a localização, então eu não queria conversar com ninguém daquela cidade, eu queria alguém de bem longe. E aí eu, cada vez que entrava, escolhia uma cidade diferente, um país diferente. Então um dia eu tava vendo pessoas da França, outro dia pessoas da Suécia, da Suíça, Noruega, e eu nunca falava com ninguém. Eu entrava, olhava o perfil, pensava, bonito, e saía. Até que um dia eu recebi uma mensagem escrita em norueguês. Na época eu nem sabia que língua era aquela. Aí eu respondi falando que eu só falava inglês e ele disse tudo bem e a gente começou a conversar. Eu já tinha na minha cabeça que o próximo homem com quem eu me relacionasse tinha que ser o amor da minha vida, tinha que ser assim a pessoa que eu iria ficar realmente. Então eu realmente só tava conversando por curiosidade. Ele era aqui de Oslo, 30 anos, DJ. Eu já tipo, nem me empolguei porque pensei, deve usar drogas, ir pra balada todo dia e enfim, né, já julgando a pessoa sem conhecer. Mas a gente começou a se falar, eu gostava, tinha alguém pra passar o tempo, era legal e ele sempre tinha assuntos muito interessantes, assim, história de vida muito interessante. Ele nunca demonstrou nenhum tipo de pressa em me conhecer e nem de que tava ali procurando alguém pra algo além de amizade, então a gente começou a conversar e era legal. Eu nunca cobrei nada, porque justamente a gente só era amigo, mas ele conversava comigo assim quase 24 horas por dia. Quando ele saía pra tocar em algum lugar, ele me mandava mensagem a noite inteira. Assim que ele acabava e tava indo pra casa, ele me ligava. A gente fazia chamada de vídeo, era praticamente o tempo inteiro conversando. Ele realmente me passava muita segurança, assim, não fumava, não bebia, não usava drogas, assim, o DJ mais certinho que eu já conheci na minha vida, tirando a parte de que ele vivia à base de pizza congelada. E então, depois de 6, 7 meses conversando com ele, chegou o grande dia. Eu voltei para Portugal em abril de 2018. Cheguei lá, eu me encontrei com os meus pais, a gente foi viajar, fomos pra Espanha, Algarve. A primeira semana eu passei com eles matando as saudades. Na segunda semana eu estava dentro de um avião, a caminho de Oslo pela primeira vez, pra conhecer esse rapaz com quem eu conversava. E aqui, gente, eu quero abrir um grande parênteses, bem grande mesmo. Esse rapaz que hoje é meu namorado, ele era DJ na época e a mãe dele é escritora, então foi muito fácil pra mim olhar na internet, ver que eles realmente eram quem ele dizia que eram. A gente conversava por webcam o tempo todo. Eu tinha o endereço dele, eu passei pra minha família, pro meu primo. Eu tinha certeza de quem ele era. Os meus pais moravam na Europa. Eu falo inglês fluente, já tava acostumada a viajar por aqui. E além disso, eu tinha dinheiro pra voltar, pra me virar caso alguma coisa desse errado. Então é muito importante que vocês tomem todas as precauções possíveis. Eu não tô vindo aqui falar vai encontrar qualquer pessoa da internet, porque, gente, o tráfico humano é real, ele existe e a gente tem que ter muito cuidado. Pessoas doidas, psicopatas existem, mas no meu caso eu tava muito segura e eu fui, ou quer dizer, eu vim. Chegando no aeroporto, a gente já se beijou logo de cara, foi tipo cena de filme, assim, amor à primeira vista. A gente nem falou oi nem nada, simplesmente a gente se viu, já se beijou. Fomos pra casa dele. Quando eu cheguei lá tinha flores, tinha uma máquina Polaroid com vários filmes e um livrinho, assim, com várias declarações de amor que ele escreveu pra mim, porque tinha sido meu aniversário em março, e aí ele me pediu em namoro. Eu obviamente disse que sim, e foi aí que tudo começou. A minha primeira viagem aqui foi muito legal, a gente passeou bastante, eu conheci amigos dele, a gente foi pras ilhas ao redor aqui de Oslo, até que chegou a hora de voltar para Portugal. O voo de Oslo para Lisboa demora só 4 horas, mas foram as 4 horas mais longas da minha vida. Eu chorei muito, ele chorou muito, a gente já não aguentava mais ficar longe um do outro. Então, assim que eu cheguei em Lisboa, ele tomou a iniciativa e aí dessa vez ele comprou minhas passagens pra voltar, porque da primeira vez eu fui por conta própria. Então ele comprou minhas passagens, eu fiquei uma semana em Portugal de novo, na outra semana eu voltei pra cá
E aí, dessa vez, eu conheci a mãe dele, conheci o irmão dele, a gente viajou pra cabana da família, fomos passar alguns dias maravilhosos no meio da floresta, e o relacionamento foi ficando cada vez mais sério, assim. A gente decidiu que realmente era aquilo e nós iríamos, então, começar a namorar à distância. Eu me vi assim vivendo um sonho, tava sendo tudo mágico, ele era exatamente o homem que eu imaginava, tanto fisicamente quanto na maneira como ele me tratava. A minha sogra era assim a mulher mais fantástica que eu já conheci, super inspiradora. Meu cunhado também, tudo assim parecia que era o que eu sempre tinha sonhado mesmo. Então aí eu voltei pra Portugal. Saí da casa dos meus pais, me mudei pra Lisboa. No primeiro dia que eu cheguei em Lisboa, eu já consegui um emprego no Terreiro do Paço, em um restaurante. E aí a gente continuou o relacionamento à distância, nos íamos pelo menos uma vez por mês. Era mais fácil ele ir pra Portugal, porque ele só trabalhava final de semana, então ele tava sempre por lá. E eis que 6 meses depois, eu engravidei. Sim, gente, eu engravidei. Eu não tomava anticoncepcional por questão de saúde, mas a gente sempre usou proteção, então realmente foi um acidente, assim. Não adianta me culparem, foi realmente um acidente. Não tem método nenhum que seja 100% seguro. E num primeiro momento, eu nem me preocupei muito, porque eu sabia que na Europa o aborto é legalizado e eu... assim, nunca tinha tido vontade de ser mãe. Então, realmente, num primeiro momento, eu pensei, vou abortar e pronto, sabe? Eu não me via sendo mãe, eu nunca tive o sonho e era a primeira vez que aquilo tava acontecendo. Eu nunca tive um susto de, pregnancy scare, nada do gênero. Eu sempre me cuidei e nada nunca tinha dado errado. Aí, então, a gente foi numa clínica que tinha lá em Lisboa. Eu passei com uma psicóloga, eles conversaram direitinho comigo. Em seguida a gente fez ultrassom pra ver o desenvolvimento do feto. E aí elas marcaram um dia pra dali a 2 semanas. Falaram que se eu mudasse de ideias eu podia ligar e simplesmente desmarcar. Em nenhum momento o meu namorado entrou na sala e ele não viu nada, porque elas realmente querem que a mulher tome uma decisão assim, sem nenhuma influência externa. Então eu fiz todo esse processo sozinha, tiraram meu sangue, etc. E aí ele tava me esperando lá fora. Quando eu saí a gente se encontrou e foi comer em um restaurante. E aí começamos a conversar a respeito. Eu acho que tanto pra mim quanto pra ele tinha 2 vidas, assim, 2 opções. Eu tava vendo de um lado a minha vida fazendo o aborto, talvez me arrependendo no futuro, talvez estragando o nosso relacionamento e talvez acabando sozinha, frustrada, bebendo, fumando, seguindo aquela vida que eu tava vivendo. E do outro lado eu via nós dois juntos criando nosso bebê, construindo a nossa família e caminhando em direção a um futuro melhor. Então, aquele momento foi, assim, muito poderoso, foi muito estranho. A gente tava no meio do restaurante chorando e decidindo que, apesar de só estarmos juntos fisicamente há 6 meses, era aquilo que a gente queria, não poderia ser com outra pessoa e que a gente iria realmente lutar pra ficar junto e pra fazer tudo dar certo. Naquele momento também bateu um desespero, assim, de leve, porque a gente não sabia muito bem o que fazer, nós só estávamos namorando há 6 meses. O meu namorado nunca nem pensou em mudar pra Portugal e a ideia de mudar pra Noruega também não era muito realista, porque, pra quem não sabe, aqui, pelo menos em Oslo, o custo de vida é extremamente alto e eu estava grávida, não ia conseguir trabalhar, não falava norueguês. O meu namorado tinha decidido parar de fazer, trabalhar como DJ para que ele pudesse me acompanhar na gravidez. Ele viajava muito para Berlim, para Londres, e então ele queria estar mais presente na vida da nossa filha. E aí, então, depois de muito pensar, a gente decidiu ir pra Suécia primeiro. A Suécia foi um ótimo país, assim, neutro pra gente, porque ela faz parte da Escandinávia, tá do ladinho aqui da Noruega, porém, o custo de vida é muito mais baixo, muito mesmo, e ela faz parte da União Europeia, coisa que a Noruega não faz, então, processo de visto, tudo é muito mais simples na Suécia do que aqui. Em julho de 2019, eu tive a minha filha, Ida Angelique, no Hospital Söderhuset, em Estocolmo. Não foi um período fácil, eu tinha acabado de ser mãe em um país totalmente novo, onde eu não tinha família, não tinha amigos, não falava a língua e ainda tinha que me adaptar ao inverno escandinavo, que além de frio,
é bizarro, assim, escurece 2 horas da tarde, então a gente vivia praticamente na escuridão. O meu namorado trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, então mesmo ele sendo um anjo, nunca tinha tempo pra me ajudar em nada. Minha saúde mental realmente sofreu nesse ano que a gente ficou lá. Muitas noites eu chorava até pegar no sono, eu tava exausta, sem ajuda, mas eu sabia que tudo tinha um propósito. Até que em março desse ano a gente decidiu voltar pra Noruega. Nós chegamos aqui num dia e no outro o país fechou as fronteiras, então foi muita sorte mesmo. Se a gente tivesse esperado mais alguns dias já não teria dado certo. Mesmo meu namorado sendo nascido e criado aqui em Oslo, ele é totalmente norueguês. Por ele estar registrado como morando na Suécia, foi um processo chato, ele não poderia entrar aqui, tipo, a hora que quisesse. Então, a Noruega é um país bem chatinho em questão de visto, de autorização de residência, bem mais do que a Suécia. Estejam preparados, quem quer vir pra cá. Mas no fim deu tudo certo e num período tão difícil, quando muitas pessoas estavam perdendo seus empregos, ele conseguiu um emprego aqui e na área que ele estava estudando, que é TI. Então, eu sinto que realmente tudo aconteceu como deveria acontecer. Eu não consigo nem por um segundo me imaginar com outra pessoa além dele. Eu sou muito grata pela família que eu tenho e pela vida que a gente leva juntos. Hoje moramos aqui em Oslo, a nossa filha tem 16 meses. Ainda estamos lidando com algumas burocracias que vêm se arrastando por conta do Covid, mas eu tô muito feliz com o rumo que a minha vida levou. Eu tô muito feliz de estar aqui, o futuro parece muito promissor. Eu tenho muita esperança de que ano que vem essa vacina vai sair para que eu possa começar o meu curso de norueguês, conseguir um trabalho aqui e me inserir de verdade na sociedade. Quero agradecer muito a Pri por conceder esse espaço aqui para eu vir contar a minha história. Eu sempre fui muito viciada nos relatos de au pair, mas nunca fiz o intercâmbio, então esse quadro novo veio mesmo a calhar. O meu recado final é que existem pessoas maravilhosas no mundo, existem pessoas maravilhosas nos aplicativos também. Eu acho que é muito importante a gente tomar todos os cuidados possíveis e não se iludir, mas também não se fechar pro amor. Não pensar que todas as pessoas são iguais, porque não são. Eu já me desiludi muito nessa vida e hoje tenho o relacionamento dos meus sonhos. Então, se é isso que vocês procuram, não desistam e acreditem. Muito obrigada por vocês assistirem até o fim a minha história e tchau! Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, comentar, compartilhar. Ajude a Priscila Sanches a bater seus 100 mil inscritos aí até o final de 2020. E uma forma que eu encontrei aí de tentar ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas foi colocar uma meta de 2.000 likes pra soltar a próxima história. E fora isso, se você quiser participar desse quadro, é só mandar um e-mail nesse endereço que tá aparecendo na tela com um assunto "Quero participar do Tinderela na Gringa", que eu vou te responder explicando como que funciona, o que você precisa fazer pra vir aqui contar a sua história. No mais, vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!